Onde estava o mercado nos 4 anos do governo Bolsonaro? Meu nome é Thiago Feitosa e eu pretendo nesse vídeo responder para você aonde o mercado financeiro estava nos 4 anos do governo Bolsonaro. Mas antes de você sair comentando e destilando aí toda a raiva que você eventualmente tem do presidente Bolsonaro, ou até mesmo destilando toda a raiva que você tem do presidente eleito Lula, calma, fica comigo até o final porque eu quero nesse vídeo conversar com você de uma maneira adulta e racional sobre o que é o mercado, por que o mercado reage de certas maneiras quando tem fala política e por que você, por mais que se preocupe com as pessoas que precisam de assistência social, você precisa também olhar para o mercado, tá bom? Então vamos por partes. Por que eu resolvi gravar esse vídeo, embora ele não seja assim o principal assunto do nosso canal? Porque no dia de ontem, o presidente eleito Lula, ele falou algumas coisas que desagradou bastante o mercado e o mercado reage muito rápido. Falou sobre estourar gasto, etc e tal, teve muita coisa, a bolsa caiu muito, o dólar subiu muito e foi num dia que, diga-se de passagem, o mundo inteiro subiu, só o Brasil caiu. Até aí, é mais um caso da política falando coisas e impactando no mercado. Só que a repercussão disso foi tão... Como que eu posso dizer? Foi tão baixa a repercussão disso que eu resolvi parar aqui para gravar sobre isso. O que eu quero dizer por repercussão baixa? Olha só, começou a criar um cenário de nós contra eles. No sentido de que, olha só, o mercado quer que os pobres morram. Quem que é o mercado? E hoje no Twitter eu quase que não aguentei, assim, de tanta coisa que aconteceu. Só que as pessoas que falam isso, ou elas são pessoas ignorantes, e se é ignorante no sentido de não conhecer, cara, tá tudo bem, tá? A gente precisa debater. Só que tem muita gente que fala isso com desonestidade intelectual. E eu quero começar esse vídeo respondendo uma pergunta feita pelo Felipe Castanhari lá no Twitter, que aliás eu não tenho absolutamente nada contra o Castanhari, eu adoro o trabalho dele, eu curto demais os Nostalgia, me diverti muito. Então, primeiro ponto nada pessoal, é só uma provocação que ele fez e eu quero trazer para você um conceito muito importante de economia. Por isso eu vou colocar aqui na tela esse tweet do Castanhari. E ele escreve assim, eu vou ler exatamente do jeito que ele escreveu. Onde estava a porra do mercado quando o Bolsonaro criou o estado de emergência para comprar voto? Onde estava o mercado quando o Bolsonaro deu calote nos precatórios e furou o teto dos gastos? E quando o Bolsonaro fez campanha contra a vacina? Onde estava a merda do mercado na CPI do Covid? Olha, sendo bastante honesto, as perguntas que o Felipe Castanhari faz aqui são perguntas, na minha leitura, legítimas. Tá tudo bem. Só que o fato é que o mercado, ele não está nem um pouco preocupado com a direita, com a esquerda. Ele não está preocupado se é de cima, se é de baixo. O mercado, ele quer duas coisas. Responsabilidade fiscal e segurança jurídica. É isso que o mercado quer. Agora, se a gente navegar aqui no Twitter, a Faria Lima hoje passou o dia inteiro aqui nos Trend Topics e foi assim um show de bizarrices. Deixa eu te explicar isso de uma maneira bastante franca, deixa eu voltar aqui para a tela cheia e depois eu quero mostrar coisas para você. Eu quero primeiro colocar o meu ponto de vista e aqui agora eu quero trazer uma opinião. A minha opinião, qualquer governo decente precisa ter política social. Ponto. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos instituir um governo que custa o tanto que custa e desassistir as pessoas. Isso não é civilidade. Então a gente precisa criar políticas sociais para atender os mais pobres? Sim, esse é o meu entendimento. Ok? Você pode até discordar em relação a isso. Então, o Bolsa Família, que foi um programa muito bem sucedido, diga-se de passagem, tá? O Auxílio Brasil, que foi incrementado e ficou melhor, e tá tudo bem, tá? É assim que tem que ser. Só que o lance é que a gente não pode criar esses programas sociais sem pensar na responsabilidade fiscal, sem justificar da onde que vem essa grana. Porque se você faz isso enquanto governante, cria esse programa social sem se preocupar com a responsabilidade fiscal, o que na prática você provoca é insegurança jurídica e você provoca, no fundo, inflação. Então você cria uma política que diz defender os mais pobres, mas você cria essa política de um jeito que vai prejudicar esses mais pobres com a inflação. E isso é
puro populismo, é jogar para a plateia. E quem está criando esses programas sabe disso. Antes de eu trazer mais dados para você, eu estou dizendo aqui nesse vídeo que o governo não deveria pensar em gastar, eventualmente ter um remanejamento de gasto de uma maneira... Não, olha, eu não estou questionando a questão do teto dos gastos, eu não estou questionando a maneira de o governo gastar mais. Não, não é nada disso. O meu questionamento é, governo, você quer fazer um programa de política social? E aí a minha opinião, eu acho que você deveria fazer... Só que você precisa fazer isso com responsabilidade, indicando da onde vem esse dinheiro, cortando os gastos públicos desnecessários e criando incentivos para que a gente possa atrair mais capital, para que a gente possa atrair investimento. Só assim a gente vai conseguir criar um programa social que funciona sem jogar as pessoas na miséria por conta da inflação. Nós já temos um histórico disso. A gente passou a década de 70, a década de 80 tragicamente perdida por conta da inflação. Nós temos os nossos vizinhos aqui muito próximo a nós que criaram programas sociais sem se preocupar com o fiscal e hoje a gente sabe a situação que está. Então, repito, leitura do Thiago, precisa ter programa social? Sim, a gente não pode desassistir as pessoas pobres. Ponto. Agora, a gente precisa ter um pouco de responsabilidade. Agora, será que o mercado tem lado? O mercado é bolsonarista? Como inclusive eu vi um jornalista falando isso, eu falei, gente, pelo amor de Deus, como as pessoas acabam sendo cegas por suas ideologias? Primeiro, vamos definir aqui os papéis. Quem que é o mercado? O mercado é a soma da decisão de milhões de pessoas. Pessoas aqui dentro e pessoas lá fora. O mercado não tem lado. Porque na Faria Lima, sejamos honestos, será que lá na Faria Lima tem gente mau caráter? Tem. Será que lá na Faria Lima tem gente que está se aproveitando de coisas erradas para se beneficiar? Tem. Como em qualquer outro setor da economia. Tá? Então o problema não está na Faria Lima, está em algumas pessoas da Faria Lima. Agora, se a gente vai entrar no seio da Faria Lima, a gente vai ver que muita gente da Faria Lima está sendo chamado de Faria Lula, ou Faria Luller, uma coisa assim. Faria Luller, quer dizer o seguinte, que é um Faria Limer que votou no Lula. Tem muita gente da Faria Lima que apoia o Bolsonaro, então não existe uma unanimidade. Então esse é o primeiro ponto. Só que o mercado não se resume a Faria Lima. O mercado se resume a mim, a você, a empresa que tem aí no teu bairro, a rede de supermercados que tem ações na bolsa e aí ela capta capital na bolsa de valores e aí ela investe, ela cresce, ela gera emprego. Mercado é isso, não é uma pessoa. E como eu disse nesse vídeo, o mercado não tem ideologia, o mercado não é de esquerda, o mercado não é de direita. E o mercado também não é contra a política social. Tá? Eu vou daqui a pouco responder as perguntas que o Felipe Castanhari fez. O mercado não é contra a política social. O mercado é contra a irresponsabilidade. O mercado é contra aumento de endividamento sem mostrar de onde virá a fonte do recurso. E não é porque o mercado é contra, porque o mercado sabe que se isso acontecer vai ser ruim para todo mundo. Principalmente para os mais pobres. E eu sei que tem muita gente que critica, fala, se o rico da Faria Lima tá triste, então os pobres estão felizes. Isso é de uma infelicidade, mas tão brutal, que eu não sei nem explicar o porquê. Aliás, eu sei explicar. Veja bem, a pessoa rica da Faria Lima, ela é que menos se prejudica com a queda da bolsa. E se você quer saber, é possível você ganhar muito dinheiro com a bolsa caindo também. Só que, para além disso, uma pessoa que tem dinheiro, se ela apertar um botão, ela pega todo o dinheiro dela e leva para fora do país e não vai estar exposta à inflação do Brasil. Aliás, qualquer pessoa que investe hoje já sabe que ela precisa ter parte do capital dela em dólar. Só que a dona Maria, o seu José, aquela pessoa que depende do Auxílio Brasil, que depende do Bolsa Família e que vai receber o Bolsa Família, ela não tem opção. Se a inflação chegar, ela perde a dignidade. Então, é bom a gente pensar com responsabilidade em relação a isso. Então, uma vez que eu falei para você que o mercado não tem lado, agora eu quero responder a pergunta do Felipe Castanhari, repito, com profundo respeito, admiração, gosto demais do trabalho do Felipe, não tenho nada contra ele. Inclusive o próprio Rafael Lima, que ele já até falou aqui onde o mercado estava, eu achei muito legal a resposta do Rafael Lima, que tem um canal do qual eu gosto bastante aqui no YouTube também. Mas eu quero provar para você com dados, já deixei todas as abas prontas aqui, ó. O que você está vendo aqui na tela
é um gráfico de cotação do dólar diariamente, tá? A gente não vai ficar lendo isso aqui o tempo inteiro. Eu só vou colocar mais uma informação aqui, tá? Eu vou colocar aqui o Ibovespa, só que eu vou colocar ele aqui, ó, num novo painel para ele ficar aqui embaixo, tá? E aí a gente vai mudar algumas coisas aqui, só para que você consiga enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando. E aí a gente vai responder, onde que diabos estava o mercado no governo Bolsonaro? Então, eu já até deixei uma setinha aqui, ó, olha só. Esse aqui é um dia, deixa eu aproximar, esse aqui especificamente é um dia em que o dólar subiu muito. Como a gente pode ver, ó, o dólar estava aqui, ó, neste ponto, deixa eu só tirar esse percentual aqui, fica mais fácil da gente enxergar. O dólar estava aqui, ó, neste ponto, em 5,16, no mesmo dia o dólar subiu para 5,31, tá? Esse é o dia 8 de setembro de 2021. Nesse mesmo dia, olha o que aconteceu com a bolsa também caiu significativamente. Ela estava em 117, caiu para 113. Então, a gente teve um movimento meio atípico no dia 8 de setembro de 2021. Eu já separei aqui algumas matérias para você ver comigo. O que aconteceu com o mercado no dia 8 de setembro de 2021? Olha aqui, ó. Com falas de Bolsonaro no 7 de setembro, bolsa fecha em queda de 3,8 e dólar vai a 5,32. Data da matéria, 8 de setembro de 2021. É aí onde o mercado estava. Depois, uma outra matéria. Bolsa cai quase 4% e dólar vai a 5,32 após fala golpista de Bolsonaro, diz a matéria. E olha só, uma das coisas que eu disse nesse vídeo, o mercado ele está preocupado com segurança jurídica e responsabilidade fiscal. É isso que o mercado está preocupado. Ponto, tá? Tá aqui a prova de que o mercado ele não reage bem a tentativas de mexer na estrutura democrática, como foi esse caso aqui. Com tensão política, Ibovespa desaba 3,78 e dólar fecha a 5,33. 8 de setembro de 2021. Fecha aqui. Bovespa despenca quase 4% com declarações golpistas de Bolsonaro. Mais uma vez aqui. Bolsa de Valores despenca em respostas ao discurso de Jair Bolsonaro. Então era aqui que estava, tá? Aí a gente vai descer mais, né? A declaração de Bolsonaro e manifestações provocam reações negativas no mercado financeiro, tá? Aí a gente tem esse aqui também, é 8 de setembro, vamos fechar. Aí, olha só o que eu trouxe aqui, uma outra matéria. Essa matéria é do dia 22 de outubro de 2021. O site tem muita propaganda, é quase difícil da gente ver, mas eu trouxe uma outra coisa pra gente degustar aqui, tá? 22 de outubro de 2021. Vamos lá no nosso gráfico e a gente vai vir aqui para o dia 22 de outubro de 2021. Então a gente vem aqui no dia 22, mas no dia 22 a gente percebe que o dólar até caiu. Então a gente volta aqui, ó, no dia 21 de outubro o dólar subiu. Então vou colocar uma setinha aqui, ó, para você ver aqui no dia 21 de outubro o dólar subiu e não por coincidência, no dia 21 de outubro a bolsa caiu. Tá aqui, ó, tá? E aí você vai falar, Thiago, mas você falou que é matéria do dia 22. Mas a matéria saiu no dia 22 de outubro às 6 horas da manhã, portanto estava repercutindo o que aconteceu no dia anterior. Tem tanta propaganda aqui que nem dá pra gente ler a matéria, que é Bolsonaro após queda da bolsa. Mercado fica nervosinho com o aumento dos gastos, disse o presidente da República. Isso te lembra alguém? Sim, de passagem, assim, te lembra alguém ou não? Vou fechar aqui, ó. Tem esse vídeo aqui, ó, eu vou colocar para você escutar o que o presidente da República falou no dia 21 de outubro de 2021, na sua live ali, ó. Deixa eu até colocar o meu fone aqui, ó. Aí fica o mercado nervosinho. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Aí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, o pessoal do mercado, você prejudicar também. Olha o que o presidente da República falou no dia 21 de outubro, né? Que o mercado fica nervosinho, e aí se a gente voltar aqui, ele tá falando sobre a questão dos gastos. E veja, a gente pode, repito, por falar em política social, questionar o mérito, né? Se realmente faz sentido isso, mas esse gasto, puxa, Thiago, mas o mercado deveria reagir bem, é um gasto, é social. A questão não é essa. Repito, o mercado não é emocional porque ele é a soma de milhões de pessoas decidindo ao mesmo tempo. Então ele não é emocional, não é o nosso coração, são milhões de pessoas decidindo, tá? Mas olha só que curioso, o que o presidente Lula falou ontem?
Mercado fica nervoso à toa, diz Lula após a repercussão sobre a estabilidade fiscal. Deixa eu fechar isso aqui porque não deveria ter aberto. Veja, mudou o personagem, o problema é o mesmo, tá? E aí sejamos honestos, o problema é o mesmo. Qual que é o problema? O problema é, a gente precisa encontrar um caminho no orçamento público para fazer política social. Aqui o Bolsonaro nesse vídeo falava sobre isso. E tinha uma necessidade, eu não estou questionando, dizendo que não tinha, tinha uma necessidade, tá? E ele estava procurando caminhos para resolver isso, tá? A gente pode questionar a maneira que foi feita, mas tinha essa necessidade e o mercado reagiu. Agora, tem uma necessidade de uma política social bem feita? Tem. E o mercado reage. E diga-se de passagem, o mercado está reagindo ao que o Lula falou, mas se o presidente Bolsonaro tivesse ganho a reeleição, ele teria que fazer a mesma coisa, dado as promessas de campanha que ele fez. Então, não é porque o mercado não gosta do Lula. Aliás, se a gente for bastante realista, o mercado se comportou muito bem na primeira semana que o Lula ganhou. O mercado subiu, o dólar caiu. E tá aqui, mais uma informação. Ibovespa cai mais de 2% com preocupação sobre o PEC, PEC dos precatórios. O Felipe Castanheira, ele perguntou, né? Quando o Bolsonaro deu calote nos precatórios. Tá aqui, Felipe. O mercado não reagiu bem. Olha só. Que dia que é isso aqui? A gente está falando do dia 4 de novembro de 2021, há quase um ano, não é mesmo? Então vamos lá ver o que aconteceu no dia 4 de novembro de 2021. Aqui, ó. Dezembro, aqui, ó. 4 de novembro de 2021. Nesse ponto, dólar sobe, bolsa cai. Dólar sobe, bolsa cai. Então, a resposta que eu quero trazer para você é: óbvio que a gente tem de pensar em políticas sociais, tá? Óbvio, a gente não pode desassistir as pessoas, mas a gente precisa entender as consequências de uma política social feita sem estabilidade econômica. E eu quero, inclusive, mostrar e responder uma outra coisa aqui para você. Porque há quem diga que o mercado não gosta do Lula. Bom, a pessoa que diz que o mercado não gosta do Lula, ela não sei onde ela estava durante os anos que o PT governou esse país. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trazer esse cara aqui para cima, ou seja, coloquei a bolsa lá em cima, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir esse gráfico, o máximo que a gente puder aqui, eu vou ter que colocar ele em mensal, para ficar mais fácil a nossa leitura. Você sabe, você está vendo esse vídeo, você sabe, né? Que o presidente Lula ganhou a eleição em 2002 e governou o país. Vou falar só do Lula, tá? Pra gente não falar da Dilma, porque no governo Dilma a gente entrou numa crise e não saiu dela até hoje. Vamos falar só do Lula e eu vou desconsiderar isso aqui, ó, porque isso aqui é a crise do subprime lá nos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro. Será que o mercado, ele realmente é bolsonarista, como disse lá o tal do Otávio Guedes, acho que é Otávio Guedes da Globo News, enfim. Vou pegar aqui 2003, que é quando o Lula assume, e eu vou colocar até o pico de 2008, tá? Porque a gente teve aqui o subprime, e aí a gente, assim como não é honesto, né, a gente comparar o desempenho do mercado nesses anos em razão da Covid, a gente também não vai comparar o desempenho do mercado com o subprime. 569% a Bolsa de Valores se valorizou. A Bolsa de Valores subiu em 8 anos com o governo Lula. Eu só estou falando isso para dizer o seguinte, os investidores preferem o Lula? Não. Os investidores preferem um governo que caminhe para a responsabilidade fiscal. O primeiro mandato do presidente Lula foi um mandato que teve base fiscal. A mudança aconteceu a partir do segundo e o começo da Dilma, e aí o resto é história que você sabe. Então é importante que você olhe para isso. Só que além dessa parada, eu quero te mostrar uma outra coisa que a maior parte das pessoas não sabe, mas é importante que a gente se dê conta disso. A gente está falando muito de bolsa, mas existe uma coisa que é muito pior do que a bolsa cair, mas muito pior. E eu vou colocar aqui para você juros futuros, tá? Isso aqui determina o quanto que o governo precisa gastar com o pagamento de dívida ou quanto ele precisa gastar para atrair capital. Olha o que aconteceu com os juros futuros. Eu vou pegar os juros do DI de 2032, portanto o DI para daqui a 10 anos, né?
Só que aí eu vou ter que arrumar aqui, vou colocar ele em diário, tá? E aí, olha só o que a gente tem, ele ficou aqui embaixo, né? Deixa eu jogar ele para cima. Prontinho. Esse é um contrato que ele não tem tanta liquidez, então a gente vai encontrar esses pedaços aqui, mas ele saiu de uma taxa de 12,08 e chegou numa taxa de 13,27. E o governo tem uma dívida trilionária. Portanto, significa dizer que cada ponto percentual que aumenta dessa taxa de juros aumenta o custo da dívida. E se aumenta o custo da dívida, sabe o que acontece? Isso que você pensou. O governo tem menos dinheiro para investir em política social porque ele precisa pagar essa dívida. E aí eu sei que algumas pessoas, vou colocar o 2029 aqui, olha só o que aconteceu com a taxa do DI futuro de 2029. Ela vinha aqui ó, em 12%, ela chegou a bater a máxima de quase 14%, 13,44%, agora já deu uma segurada aqui. E eu sei que algumas pessoas podem argumentar, mas por que então tem que ser essa taxa? Porque a taxa de juros ela está relacionada ao tamanho do risco. É só você pensar assim, ó. Pensa o seguinte, você tem duas pessoas pedindo dinheiro emprestado para você, tá? Duas pessoas. Uma tem um histórico razoável, um histórico de não ter, não se embriagar, pagar todas as suas contas em dia, tudo bonitinho. E outra é aquela pessoa que está com a vida financeira bastante complicada, pega o dinheiro lá, se embriaga, etc e tal. Você vai emprestar para essa segunda pessoa? Talvez você empreste. Só que para isso você fala, pô, aqui o risco é muito maior, eu estou correndo muito risco. Então sempre que um político, seja de direita ou seja de esquerda, tá, comete erros e, veja, só de falar, por isso que é importante que um presidente entenda o decoro do teu cargo, que sabe que o que ele falar pode influenciar na economia. Sempre que um político mexe nisso, algo que possa representar um risco maior, investidores começam a exigir um retorno maior para deixar o dinheiro ali. E aqui, isso aqui a gente está falando de um contrato futuro que precifica toda a curva de juros dos títulos públicos do governo. Portanto, toda vez que o teu presidente, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, jogar para a plateia e querer criar política social que, repito, reiteradas vezes, né? Vou reiterar mais uma vez aqui. Política social é importante, ninguém está dizendo que não é. Aliás, eu não estou dizendo que não é. É importante, mas ela precisa ser feita com responsabilidade. E eu vou falar mais uma vez aqui. Quando eu digo responsabilidade, eu não estou dizendo que o governo não pode gastar, não pode sentar e olhar os termos do teto dos gastos, dado a condição pela qual nós passamos de pandemia e de guerra. Não é nada disso. Essas coisas precisam ser debatidas, precisam ser trazidas à mesa. A grande questão é como que eu faço isso. Porque se eu faço vindo no microfone e jogando para a plateia, a impressão que dá, e na prática é isso que acontece, que tem um político, seja de direita ou de esquerda, jogando o mercado contra a população. E isso gera um risco maior, gera uma incerteza. Aí sabe o que acontece? Os preços dos contratos começam a subir. E sabe o que acontece? O governo precisa pagar mais por sua dívida. Ah, Thiago, mas o governo não deveria pagar tanto assim. Tá bom, talvez você ache que o governo não deveria pagar tanto assim. Só que a pergunta é, quem emprestaria dinheiro para um governo que é instável? Você emprestaria? Esse aumento de juros não é a boa vontade ou a má vontade de umas pessoas. São as sinalizações que os governantes trazem para a economia. Então, eu quis trazer esse vídeo para que você... E sempre quando eu falo de economia e política nesse canal, que não é o grande foco dele, eu falo de mercado financeiro sim, mas meu foco não é fazer análises políticas. Sempre que eu trago vídeos como esse, eu gosto de falar o seguinte: eu não gravo esse tipo de vídeo para fazer com que você que me segue, para você que está vendo esse vídeo, mude de ideia em relação ao seu político, goste mais ou menos do político A ou do político B. Não é isso. Eu gravo esse vídeo para você, acreditando você naquilo que você acredita, defendendo o presidente Lula como tentou ali o Felipe Castanhari, ou defendendo o presidente Bolsonaro, enfim. Mas que você faça isso com racionalidade, sem paixão, sem ficar discutindo política com o fígado.
Porque quando você discute política com fígado, você faz como o Felipe Castanhari aqui, que posta uma parada, que ele foi assim, imediatamente desmentido pelo Rafael Lima, que responde, ó, o mercado caiu quando o Bolsonaro atacou o teto, ele caiu quando ele caloteou os precatórios, tem mais aqui. Ó, e, aliás, o Bolsonaro falou algo bem parecido com o Lula. Então, tá aqui. É isso. Esse era o meu recado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha, coloca nos comentários pra gente debater sobre isso. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.